Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos para mais uma live do Clube do Conhecimento. Esse que é o benefício da Assist, que acaba que é estendido para não só os nossos associados, mas também aí aos nossos seguidores, aos servidores que têm aí uma simpatia pela Assist, que talvez ainda não são associados, mas querem se associar. E para todos que também estão aí acompanhando as nossas atividades, esse benefício que a gente sempre traz assuntos relevantes, temáticas relevantes para a gente estar dialogando aí com vocês, sempre trazendo aí algum profissional de uma área específica para a gente estar enriquecendo cada vez mais os nossos conhecimentos sobre aí diversos assuntos. Hoje a gente, como vocês já devem ter visto, a gente vai falar sobre como aprender um novo idioma de forma eficiente. Muita gente tem aí alguns tabus com relação aí aos outros idiomas, seja inglês, francês, as outras línguas. Tem aí uma certa dificuldade, tem aí talvez até um certo distanciamento, ou então até mesmo acha que não é relevante a gente estar aprendendo um novo idioma, tendo conhecimento de um outro idioma. Mas ressalto com vocês que no mundo que hoje a gente vive, onde as coisas estão cada vez mais conectadas, o mundo está cada vez mais globalizado, é fundamental a gente ter aí pelo menos uma noção básica de outras línguas para entender também, para poder dialogar aí nessas redes sociais também. E aí hoje a gente vai estar trazendo a nossa parceira Be-Right, representada aí pela Júlia Queiroz. Eu vou chamá-la aqui para a gente poder estar trocando esse bate-papo. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe, faço parte aqui do time de benefícios e parcerias da Assist e vou estar tocando aí junto com a Júlia esse bate-papo sobre como a gente pode aí estar se envolvendo, estar aprendendo um novo idioma aí de uma maneira mais eficaz, mais eficiente, para a gente estar levando aí para o nosso dia a dia. Oi, Felipe, você me escuta? Oi, Júlia, boa noite, tudo bem? Te escuto sim, e você, Júlia? Me vê bem, me escuta bem? Tá tudo certo. Maravilha. Gente, eu peço para que, caso tenha aí alguma dificuldade com relação aí à escuta, à visualização, deixem aqui nos nossos comentários, aqui no chat, que a gente tenta aí reabilitar aí de qualquer forma. Seja bem-vinda, Júlia. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco mais também sobre o trabalho de vocês com relação a Be-Right, como funciona aí. Bem-vinda aí também aí para esse nosso time de parceiros. Muito obrigada. Bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Júlia Queiroz, eu sou a CEO da Be-Right, que na verdade é um grupo que tem tanto a parte da escola de línguas, é uma escola de línguas online, então facilita muito hoje o nosso dia a dia, né? Você precisar ir até um lugar, às vezes disponibiliza de um tempo que a gente não tem. Então, quando você faz uma coisa no celular, na sua casa, às vezes fica mais confortável. Então, a gente trabalha hoje tanto com o inglês como o espanhol, vindo do português para o inglês, do português para o espanhol, ou ao contrário. Então, a Be-Right hoje ela está presente em quase todos os estados do Brasil e em mais de 7 países ao redor do mundo, com essa proposta. A gente também tem a parte de parcerias com grandes empresas e também de interpretação simultânea, né? Que é quando tem ali a parte de uma grande reunião, né? Então, tudo isso faz parte desse grupo que é a Be-Right. Mas hoje o nosso foco principal, né? Todos eles estão voltados à língua, é claro, é para a gente entender como é que vai funcionar a nossa cabeça, como é que a gente tira, às vezes, alguns traumas, né? Que tudo isso está ligado à aprendizagem de uma língua, seja ela qual for. Ah, mas eu estou querendo aprender uma língua que não seja o inglês e o espanhol. Tudo bem. É o mesmo processo e ele vale para todos. Então, acredito que esse bate-papo vai ser muito válido para muita gente, para desbloquear alguns medos, entender alguns aspectos, né? E vamos que vamos. Eu confesso que eu mesmo, eu tinha, na época de colégio, eu tinha aí como é que eu posso dizer? Não chega a ser uma repulsa, mas eu tinha uma certa dificuldade que eu não gostava nem das aulas de inglês, mas ao mesmo tempo ouvia muita música lá de fora, sem entender, cantando tudo errado, mas ali na hora de me envolver, né, de forma, digamos assim,
mais formal do que eu achava no colégio, eu tinha um distanciamento melhor. Não é bem uma repulsa, mas um distanciamento com relação ao inglês. Não tanto o espanhol, mas mais o inglês. Porém, eu acho que talvez seja também até os métodos das escolas. Às vezes a gente também acha que você aprender inglês, aprender um outro idioma, está muito ali voltado para essa parte talvez gramatical, porque também é o que a gente aprende muito no colégio com o português, né? Tipo, um envolvimento muito na parte de gramática, e aí pode ser que nesse caso, no meu caso, ou de muitos também possa ter esse distanciamento mediante a isso, de ser algo talvez muito quadrado, digamos assim. Isso acontece bastante, Felipe. Você não é o único, não se preocupa. Porque a gramática, ela é a base, né? Mas a língua, ela é muito mais do que isso. Ela é a comunicação. Quando a gente aprende uma língua nova, abrem-se portas que a gente nem imaginava. A gente conhece um novo mundo. E não só, eu não estou falando nem só de portas de você ter um novo emprego, que é uma coisa maravilhosa, mas de você entrar em literalmente um novo universo em que você nem sabia às vezes que existia, ou que era tão completo assim. Isso a gente está falando de qualquer língua. E o foco da língua principal é você conseguir se comunicar. É você passar a sua mensagem e receber a do outro, sem ter que focar na perfeição total. E você sabia que mais do que a gramática, o que faz uma pessoa ser fluente em uma língua mesmo é a quantidade de vocabulário que ela tem? Não tem tanto a ver com a gramática. E se a gente for passar, por exemplo, para o inglês acaba sendo, se a gente for comparar com o português, é claro, né? Uma língua muito pobre. Então, a parte gramatical dela é muito simples. E aí, o que gera essa questão da gente, às vezes, ter esse rechaço, ter esse medo, essas questões que acontecem, né? É uma insegurança, é um trauma que aconteceu lá atrás. Então, tudo isso tem que ser avaliado quando a gente está aprendendo uma nova língua. A gente tem que se autoconhecer um pouquinho nesse processo. E para isso existem várias ferramentas. E o principal, Felipe, se eu quero construir um prédio e eu começo a fazer essa construção em areia, eu vou conseguir terminar de construir esse prédio? Claro que não. Zero alicerce. Tem condições, né? Então a gente vê que a base para qualquer coisa é o fundamental, é o mais importante. A partir do momento que eu tenho uma base bem sólida, e isso a gente pode colocar como uma parte gramatical básica de qualquer língua, eu consigo me desenvolver. Porque às vezes a gente até sabe uma palavra ou outra e pega aqui, mas não sabe os conectivos, não sabe como juntar. Então, quando você aprende isso, que não é muito difícil, na verdade, até se a gente for passar para um alemão, né, que tem muito mais conectivos e é muito mais complicado. A base é a mesma, a proposta é a mesma, a ideia é a mesma. A gente entendendo isso, a gente cria confiança para você pisar em algo sólido, para que assim você vá avançando. Então, uma coisa que eu sempre falo com todo mundo que chega na Be Right é o seguinte, e eu convido a todo mundo que está assistindo a fazer a mesma coisa. Eu queria que vocês pensassem, assim, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, existe algum trauma? E o que é um trauma? O que eu quero dizer com trauma? Algum aspecto, alguma lembrança, a primeira que vem na cabeça, de, às vezes, um professor que não foi muito maneiro, ou de algo que você fez que você sentiu vergonha, às vezes, na escola. Você respondeu uma coisa em inglês e estava errado, e aí todo mundo riu de você. Alguma coisa assim. Ou uma vez que você quis se comunicar e você não conseguiu, se sentiu diminuído. Todo mundo tem que avaliar isso. Porque essas questões psicológicas, sejam elas como adultos ou ainda lá na criação da personalidade quanto criança, elas fazem com que a gente carregue esse trauma por toda a nossa vida. E se a gente não consegue parar, olhar para ele, entender o que ele significa e começar a trabalhar em cima dele, a gente cria uma grande barreira, uma grande muralha que impede a gente de entrar nesse novo mundo, nesse novo universo. Então, você tem que pensar, tem algum ali? Olha para ele. Ele fazia alguma coisa negativa para você? Ou gerava esse rechaço? Né? A gente tem que parar para olhar para isso e começar a trabalhar. E o mesmo serve no contrário. Você tem alguma memória muito boa em que você teve um professor que era muito bom, em que você entendeu algo que você se sentiu bem? Porque isso tudo dá pra gente o oposto. Se um gera uma barreira, o outro gera essa vontade de aprender. Isso de caramba, cara, eu consigo, eu posso. E a gente tem que se agarrar a esse sentimento. Porque a nossa vida ela é muito irregular. Elas são altos e baixos. Né? E no momento em que a gente está mais na parte de baixo, a gente tem que lembrar daquilo que faz a gente subir.
Então, todo esse processo ele é importante. Então, a gente tem esse rechaço lá com a gramática lá atrás, é normal. Mas a partir do momento que a gente vê, por exemplo, que o verbo to be, se tratando no inglês, não é um monstro, e muita gente passa anos tendo medo, fala, nunca entendi o verbo to be na minha vida. E o verbo to be é uma coisa tão simples. Quando a gente entende, a gente perde aquele medo. Porque o medo, ele existe daquilo que a gente não conhece. Eu tenho medo do escuro porque eu não sei o que tem ali. Não é assim? Então, quando a gente consegue pegar essa boa base, começar essa construção em uma base sólida, esses medos e essas inseguranças, elas vão indo embora. É engraçado, porque o verbo to be parece que ele acompanha a vida do aluno, parece que, no mínimo na minha formação, né, escolar. Meio que parece que ele me acompanhou esse tempo todo e eu realmente nunca tive ali uma proximidade, uma familiaridade com ele, apesar dele ter, sei lá, do terceiro não, desculpa, do quinto ano, da quinta série, até o meu terceiro ano do ensino médio, eu lembro de ver verbo to be, mas sempre com não quero saber dele. O verbo to be, eu costumo dizer que ele é o poderoso chefão do inglês. Se ele está ali presente, é ele que vai mandar na parada. E é por isso que a gente continua vendo esse fantasma que a gente achou que fosse deixar lá na quinta série, tipo, aquela coisa de matéria. Você não entendeu a matéria da quinta série, você deixou lá e vida que segue. O verbo to be não, ele fica ali como um fantasma em você. E eu gosto de falar que ele é o poderoso chefão, porque ele vai mandar na frase, ele vai mandar na parte gramatical quando ele estiver presente. Mas quando a gente consegue dividir o verbo to be em duas partes específicas, ele facilita. Por exemplo, eu gosto de chamar he, she, it de alecrim dourado. O que é um alecrim dourado? Como é que é a musiquinha do alecrim dourado? Ele nasceu no campo, ninguém plantou ele ali, ele nasceu sozinho e falou, sou dourado, diferente, me adore. Eu tenho que ter alguma coisa diferente ali para você me dar. Você tem que ser sempre alguma coisa diferente com ele. Então, quando a gente entende eles como alecrim dourado e o resto sendo o resto, a gente já começa uma divisão muito mais fácil aí, né? Então, assim, você vê ali o eu. Quando você tirava, Felipe, vamos lá. Vamos entrar nisso aí pra gente tirar esse fantasma de algumas pessoas que estão assistindo e o seu também. Quando você chegava da escola com a prova, nota baixa, você chegava pra sua mãe e falava assim, mãe, aqui minha prova, e ela começava a brigar com você, você falava assim, mãe, mas todo mundo tirou nota baixa. O que sua mãe falava pra você, filho? Não era todo mundo. Cara, tu não é todo mundo. Então, eu, que é o I no inglês, eu já não vou ser todo mundo. Ele vai ser diferente dos outros. Por isso a gente tem o I am. Todo mundo vai ser are. E todo plural vai ser are. Isso aí já grava assim. Todo mundo é are, todo plural é are. E os alecrins dourados, como são diferentes, he, she e it, eles vão ser is. Você entendendo isso? É claro que a gente está falando aqui sem um quadro, sem nada para visualizar melhor, né? Mas é só para a gente ter uma noção geral. Você entendeu isso? Você tem 80% dos seus problemas resolvidos. Entendeu? Esses três processos. E por que o verbo to be, ele é o verbo mais difícil do inglês, por exemplo? Porque ele é o mais irregular. Geralmente no inglês, cara, e assim, quando eu falo que inglês é uma língua pobre, é no melhor dos sentidos. Porque enquanto em português, quando a gente vai conjugar um verbo, a gente tem 7 palavras diferentes, sei lá, o verbo cantar, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantais, eles cantam. São 7 palavras que a gente tem que gravar, né? No inglês, eu tenho 2 palavrinhas. Eu tenho o to sing, todo mundo vai ser sing, e o alecrim dourado, que é diferente, vai ser sings, com Szinho no final. Então, assim, a conjugação de verbos, de uma forma geral, é muito mais fácil. Claro, tem as exceções, mas ela é muito mais fácil. O verbo to be, como ele tem 3 palavras, olha isso, no português a gente tem 7. O verbo to be tem 3 palavras diferentes. Aí, ele é o mais difícil do inglês. Mas são só 3 palavras. Agora, a gente que aprende português, que fala português, que é uma das línguas mais difíceis do mundo, o que são 3 palavras na fila do pão? Entendeu? Então, a gente vai desmistificando. E isso tudo, se a gente faz isso num ambiente que a gente se sinta confortável, que a gente se sinta seguro para se expressar, para errar, entendeu? Fica muito mais fácil, porque a gente brinca e errar faz parte. E eu acho que esse é um dos maiores mitos de aprender qualquer língua. Que você tem que ser perfeito o tempo inteiro. Que você tem que ser perfeito desde o início. Meu querido, quem está fazendo com que aquele negócio, aquela comunicação exista é você. A pessoa não faz a menor ideia de como falar o seu idioma.
Quem está permitindo a comunicação é você. Então, se você errar, tá tudo bem. Passa a informação. E aquilo que a gente vai errando, conforme a gente vai andando, a gente vai aprendendo. E tá tudo certo. Mas quando a gente encontra um lugar onde a gente se sente confortável para errar, ali a gente consegue criar nossa base sólida. E é engraçado porque é em tudo também na vida, né? Quando a gente tem aquele medo de errar, e principalmente com um idioma que é diferente do nosso, porque é isso, talvez no colégio, às vezes você fazer uma pronúncia errada se torna mais engraçado do que você falar sobre alguma coisa de ciência que não é de tanto conhecimento geral, mas aí se torna algo mais engraçado a pessoa errar uma pronúncia em inglês, que às vezes nem todo mundo sabe fazer a pronúncia correta, mas aí uma pessoa faz um pouquinho mais errado e aí você já gera aquela insegurança, já gera aquele Trauma. medo, né? Um trauma. É porque a gente, às vezes, no mínimo eu, né? Essa palavra ela é muito pesada, trauma. E aí, mas é isso, é algo que marca a pessoa. O Ricardo Leão, ele perguntou aqui se essa live ela vai ficar gravada e como pode acessar. Ricardo, vai ficar gravada sim, e aqui no perfil da Assiste, é só você acessar, ela vai estar aqui disponível, assim como as demais lives. Assim que a gente encerrar aqui, ela já fica disponível aí para acessar. E aí convido a todo mundo também que está assistindo que depois acesse novamente, porque é isso, eu acho que um conteúdo como esse é para passar e repassar, gente. Vamos também, depois de encerrar aqui, compartilhar com os amigos que não puderam estar aqui nos assistindo, porque hoje a Júlia está dando para a gente aqui uma aula, então que a gente consiga também compartilhar essa aula. Já que a gente está falando de aula, posso compartilhar com o pessoal que está assistindo algumas dicas de como a gente pode facilitar todo o processo de aprendizagem de língua em geral? Claro. Ela qual for. Então vamos lá. A primeira coisa que é muito interessante a gente saber é o como nós somos frente às outras pessoas. Eu gosto de geralmente perguntar o seguinte: vamos criar um contexto, né? Falar uma língua, seja ela qual for, é sempre contexto. Quanto mais pobre a parte gramatical da língua, mais contexto ela é. Então, vamos seguir no inglês. Como o inglês tem uma gramática mais pobre, o contexto é fundamental. Inglês é contexto, certo? Então, vamos criar um contexto aqui. Vamos supor que você está lá na zona sul do Rio de Janeiro ou da sua cidade, um lugar onde tenha uma quantidade maior de pessoas que falem, que venham de outros países. E aí você entra num restaurante e tem um gringo lá cortando um dobrado para entender. Ele está querendo se comunicar. A menina que está atendendo não está conseguindo entender o que ele está falando, mas você sabe alguma coisinha. Só que você sabe que se você for falar com ele, ele já chamou um pouquinho de atenção. Se você for falar com ele, todo mundo vai prestar atenção em você e você vai falar alguma coisa errada. Mas você vai conseguir não só ajudar aquela pessoa, você vai resolver o problema daquela pessoa, como você vai ajudar aquela menina que está passando um perrengue absurdo ali, né, dentro do emprego dela, deve estar nervosa. Nesse contexto, você ajudaria? Ou você falaria o quê? Ele que lute. Veio para o Brasil sem saber uma palavra de português? O problema é dele. Como é que você age nessa situação? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Pessoas que ajudariam, pessoas que tendem a ajudar nessa questão, mesmo sabendo que iriam falar algo errado, tendo público ou não, elas já são mais caras de pau. E isso ajuda pra caramba na aprendizagem de qualquer língua, porque a gente vai errar. E errar faz parte. Ninguém nasceu lindo, belo, maravilhoso, perfeito. Até os próprios nativos, eles erram. Falam coisas erradas, gramaticalmente errados. E, às vezes, esse erro ele é tão grande que se torna socialmente aceito, de tanto que erra a parte gramatical. Claro, dentro de um contexto mais não formal, né? Mais informal. Mas vamos lá. Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Se você disse que você não ajudaria, então você tem que parar e olhar. Por que eu não ajudaria? Será que eu sou mais tímido? O que me leva a essa timidez? É o falar com alguém ou é o falar errado? Ou é o ter um público? Então, se não tivesse público, você ajudaria mesmo assim? Então, tudo isso a gente vai analisando a nossa parte psicológica, né? Todo esse processo. Aí, beleza. Segundo ponto que você tem que saber é qual é a minha forma de aprendizagem. Existe um questionário que vocês podem olhar no Google, que vale muito a pena, que é o questionário de VARC, que ele vai mostrar para você qual é a forma que você assimila melhor a aprendizagem.
Então, tem gente que assimila melhor lendo, tem gente que assimila melhor escrevendo, tem gente que assimila melhor ouvindo, outros têm que fazer algo que envolva aquilo. Quando você entende a sua capacidade de aprendizagem, como é que ela funciona, você consegue ir por um lado, né, que facilite o seu processo, porque não adianta nada. Se eu aprendo melhor ouvindo e eu copiar 30 milhões de páginas, porque não é a forma que para mim funciona melhor. Mas independente de todos eles, você estuda e você ensina. O ato de ensinar, você falar, nem que seja para um bichinho de pelúcia, nem que seja para a porta do seu quarto, ele ajuda pra caramba, entendeu? Então você vai ali e você explica, tá, eu estudei agora isso aqui. E o que isso quer dizer? Tá, finge que tem alguém na sua frente e você fala aquilo em voz alta. Ali, você obriga o seu cérebro a utilizar partes e fazer conectivos que ele não tinha feito antes. Então, isso é outra coisa que, batata, ajuda muito. Lembra que no começo da live eu falei que o que faz uma pessoa ser fluente numa língua é a quantidade de vocabulário que ela tem? Então, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa capacidade de nossa quantidade de vocabulário, nosso vocabulário em geral? 5 minutinhos, todo dia. Quem não tem 5 minutos? Né? A gente passa, às vezes, a gente pega o celular, pega ele, fica horas rolando o Instagram, o TikTok, ou sei lá, e quando vê, você vai, nossa, passou 1 hora, eu nem vi. Então, ali, 5 minutinhos antes de dormir, de preferência, pega uma folhinha e escreve 3, 5 palavrinhas. Isso aí vai ser muito rápido. Vamos supor, você vai pegar um papel, aguenta aí você vai escrever que table, por exemplo, é mesa, que phone é celular. Vou começar com essas duas, eu vou dar o exemplo e vocês podem fazer isso no dia a dia. Então, você vai falar assim, table, que como é que é table em inglês significa mesa, tá? Mesa em inglês é table, beleza. Tá, phone. Phone significa celular. Como é que eu falo celular em inglês? Phone. E como é que eu falo mesa? Table. Tá. Tá, e phone, celular. Aí você vai pra próxima. Aí você pega, sei lá, water, que é água. Então, como é que é água em inglês? Water. Water é água e mesa é table. Entendeu como a gente vai voltando nesse processo? Então, se a gente fizer isso, 5 palavrinhas todo dia, antes de dormir, são 5 minutinhos que a gente gasta nesse processo e é um vocabulário que a gente internaliza. Agora, sim, uma forma bem divertida da gente aprender qualquer língua, de longe, é a gente utilizar filmes, séries e música. Eu sempre pergunto para todos os alunos, quando você, birubiru de minha vida, assiste um filme, você assiste ele dublado ou legendado? Quando a resposta é dublada, nossa, eu sinto uma dor no meu coração, parece que alguém me deu uma facada naquela hora. Eu falo, gente, você faz isso comigo, não. Vamos mudar isso a partir de agora. Você que está aprendendo uma língua nova, seja ela qual for. Tô aprendendo chinês, Júlia. Tá cheio de dorama chinês, que não é dorama, né? É C-drama, não sei como é que a gente vai falar isso. Em chinês, você vai consumir aquela língua. A gente não tá imerso numa realidade onde a gente está consumindo, recebendo aquela língua o tempo inteiro. Então, a gente tem que pegar o máximo que a gente pode. E isso vai como? Com filme, com série, com música. Isso que você fazia, que você falou, Felipe, isso é fundamental. Ah, mas eu contava tudo errado. Mas hoje, graças à tecnologia, a gente tem uma coisa que talvez... Ai, vai doer o que eu vou falar. No nosso tempo... Ai, dor nas costas. A lombar até doeu aqui. Não tinha. Que é ali o Spotify com a letra da música embaixo. No nosso tempo não tinha isso, né? A gente passar um perrenguezinho maior. Mas agora que tem, a gente aproveita. Então você vai pegar uma música que você gosta, algo que você sente prazer em ouvir. Júlia, eu não gosto de músicas em inglês. Não é possível. Tem música pra cacilda. Então a gente consegue achar alguma coisa que a gente goste, né? Então você vai lá e pega uma música que você gosta. Poxa, lê a letra. Fala em voz alta. Quando a gente está aprendendo uma língua, o sentido que a gente mais utiliza é a audição. Sabia? De todos. A audição é fundamental, porque é ela que vai fazer com que você consiga diferir grunhidos de palavras. Um né? Vira uma palavra. Você vai water. Water. Essa palavra. Aí peguei. Aí daqui a pouco você vai e pega uma frase inteira. E fala, não acredito. Isso mas dá uma felicidade. Dá um sentimento tão maravilhoso que eu não sei nem expressar, só a gente sentindo mesmo para a gente conseguir entender do que eu tô falando. Então é a audição que faz tudo isso. E é a audição
vai fazer com que a sua pronúncia seja melhor. É muito importante que a gente tenha uma pronúncia boa. Não é que seja o fundamental, mas é importante para a gente poder se comunicar. Às vezes a nossa gramática nem precisa ser tão importante, mas se a gente tem uma boa pronúncia, nossa senhora, isso faz um diferencial que vocês nem imaginam, em qualquer língua que seja. Então, você vai ali e você vai cantar a música lendo. No começo você vai ler e você vai falar assim, meu Deus do céu, tô ferrado. Mas aí a gente desiste? Não, porque a gente é brasileiro. E nesse negócio aqui, já dizia o dito popular que a gente não desiste nunca. Então você vai fazer isso de novo. E você vai, Júlia, mas eu não tô entendendo o que eu tô falando. Tudo bem, trust the process, confia no processo que vai dar certo. Entendeu? Então você vai lá e começa a falar. Depois você procura a letra. Procura ali o que significava. Então, assim, mesma coisa a gente pode fazer com filmes e séries. Tá assistindo, ao invés de você ficar panguando, ficar ali num stand-by, só recebendo aquilo lá, começa a assistir com outros olhos. Começa a prestar atenção no que eles estão falando, porque você vai estar assistindo legendado, né? A gente já deixou o dublado pra lá. A dublagem brasileira é muito linda, mas nesse momento a gente está com outro foco. Então, você está assistindo lá. Pegou uma palavra nova que você entendeu, procura o significado dela e tenta utilizá-la no seu dia a dia. Para quê? Para que você fixe ela, para que você entenda o contexto em que ela é utilizada. Né? Tudo isso é muito importante. Ah, Júlia, eu já falo um pouquinho. O que eu posso fazer? Pega uma cena de uma série, sei lá, Friends. Pega uma cena ali, assiste aquela cena. Uma cena, tô falando o episódio inteiro. Assiste aquela cena, com a legenda em português. Beleza. Agora você vai assistir a mesma cena, toda em inglês. Vê o que você entende daquilo. E aí você assiste toda em inglês, com a legenda em inglês também. E depois você assiste em português de novo. Pega dali alguma palavra ou expressão para você utilizar durante a sua semana. Isso é uma ótima forma. E assim a gente vai avançando, utilizando algo que é muito válido. Né? E é muito melhor do que a gente sentar e ficar ali escrevendo e ouvindo aula, né? Não sei o quê, com aquela questão de gramática que é mais pesado, né? Um pouquinho mais chato. Então a gente vai tendo essa abertura maior. Na Be Right, por exemplo, as nossas turmas são de até 6 pessoas. Então isso torna a aprendizagem bem particular, né, para cada um. Então a gente não tem prova, o professor vai avaliando o aluno por aula. E o que isso vai gerando ali? Quando você tem até 6 pessoas na sua turma, um ambiente em que você se sente confortável. Que você vai fazendo amizade com pessoas de vários lugares do país, né? E ali você vai brincando, um vai tentando ajudar o outro. A gente já viveu muitas situações engraçadas nesse processo de turmas pequenas, né? E você se sente confortável em errar. E mais do que confortável, você torce para a pessoa acertar também. E aquela turma, quando você começa a ficar para trás, volta aqui, vem para cá, quem deixou você sair? Né? Então, isso tudo vai gerando esse conforto para que você tenha um gosto na aprendizagem. Para que você não fique lá só como, meu Deus do céu, hora da aula de novo, socorro, vamos lá. Vamos lá. E aí você vai assistir aquela aula pensando na morte da bezerra. Quando a gente vai utilizando esses pontos, que são detalhes, mas que são muito importantes, a gente modifica esse mindset, essa forma de pensar em relação à aprendizagem de qualquer língua. Eu dei exemplo do inglês, mas isso vale para qualquer outra língua. Isso pode ser feito e deve ser feito em qualquer outra língua. Lembrem-se, o principal que a gente tem é a audição, para que a gente possa ir treinando. É como se fosse um instrumento, e esse instrumento ele tem que ser afinado. Né? Imagina, já viram? Você já viu, Felipe? Alguém tocando um violino desafinado? Assim, até Caraca, dói o ouvido. confesso que nunca tive a oportunidade. Pô, então, joga no Google, dói. Mas dói assim, parece que entrou dentro do seu cérebro e tá esfregando seu cérebro com aquela escova que a gente esfrega tapete. Então a gente tem que afinar esse instrumento que é o nosso ouvido. E isso a gente faz ouvindo, né? É ali essa constância que a gente tem que ter. E com o tempo a gente vai conseguindo discernir. E isso vai dar esse prazer muito grande. Então, se a gente segue essas dicas, eu dei algumas dicas aqui. Se você seguir essas dicas, eu tenho certeza absoluta que não precisa nem de um mês. Em uma semana, você já vai ver uma diferença muito grande. É porque é um processo longo. A aprendizagem de uma língua é um processo longo, seja ela qual for. Mas o que você vai conseguir, o quanto você vai avançar, depende de você. O professor, ele pode ser o melhor professor do mundo, o mais cheio de get-get, de não sei o que lá. Ele só vai poder chegar até aqui. Daqui para lá é contigo. Então, o quanto você, de fato, avança, depende de você. Se a gente utiliza
essas dicas que eu passei aqui agora para vocês vão avançar muito mais rápido. Isso aí vocês podem ter certeza absoluta. E é isso, eu acho que hoje, no mundo atual que vivemos, eu acho que o que não falta aí é acesso a conteúdos de diversos países. Hoje o mundo está todo globalizado, então você consegue ouvir música, ver filmes da França, ver filmes da Alemanha, ouvir música da Irlanda, você consegue ter acesso aí a diversos idiomas, né? Não necessariamente o inglês muito mais, mas diversos outros idiomas e aí fazer isso. Eu lembro até hoje, porque, na verdade, até hoje eu vou lembrando que descobrindo algumas coisas em músicas que eu ouvia quando eu era criança, e aí vou ouvindo, e aí, pô, bom, caramba, é essa palavra aqui, e aí eu, depois, né, de ter mais o contato, né, com a língua, eu vou, falei, caramba, sério, é isso mesmo? Tem até algumas músicas assim que eu ouvi que eu falava, poxa, eu achava que era uma coisa, mas não é muito legal essa música também. E aí vai tendo essa redescoberta, né? E aí eu acho até legal, porque eu falo, pô, bom, agora eu tô acertando, agora eu tô conseguindo cantar também certo. Dá uma sensação boa, né? Isso acontece comigo também, Felipe. Inclusive, me lembrou de uma vez que eu tava com um amigo, e aí começou a tocar uma música de quando eu era mais nova, bem novinha. Na época que eu não falava inglês. Então, eu ouvia aquela música como se fosse a primeira vez que eu tava ouvindo na minha vida. E eu lembro que hoje eu falei, ai, eu não sei cantar ela, porque ela é de quando eu não falava inglês. E aí ele pegou esse jargão, assim, essa brincadeira. E aí toda vez que ele começava a cantar no Embromation Society, ele falava assim, desculpa, é da época que eu não falava inglês. Então, assim, isso acontece. E é bom, né, quando a gente começa a descobrir as coisas e ver que às vezes elas não eram tão boas assim, as letras não eram tão legais. Ou às vezes eram, né? Às vezes é o processo contrário. E isso que você falou da globalização é muito certo, que a gente possa aproveitar isso, né? Na nossa época, a gente não tinha tantas formas de chegar a isso. Mas hoje em dia tem. E assim, hoje eu falo 5 línguas e eu estou no processo de aprendizagem de mais 2, que é o coreano e o japonês. Que é difícil para burro, por sinal, porque a gente tem que aprender um novo abecedário, né? Mas enfim, vamos deixar isso para depois. E eu utilizo até hoje tudo isso que eu falei para vocês. E funciona. Então, se eu estou falando porque funciona. Para eu aprender tudo isso, foi um processo. A gente tem que ter continuidade de propósito. Você tem que querer. E vai ter. Já estou contando para vocês, hein? Vou dar spoiler aqui. Vai ter um momento que você vai olhar e falar assim: desisto, não quero mais. Não quero mais, chega. Cansei, tá cheio de coisa para fazer, muita coisa na minha vida acontecendo, não quero mais. Nessa hora a gente deita, dorme, come, entendeu? E deixa o dia seguinte chegar. Porque aí a gente vai jogar fora tudo aquilo que a gente aprendeu. Olha quantas horas a gente se dedicou. Vai jogar tudo isso fora? Vai nada! Respira, faz um polichinelo, dá um boost de energia aí e vambora, entendeu? Vambora porque se parar da cãibra. Então, a gente tem que pegar isso aqui que a gente vai conseguindo, você falou, né? Ah, eu ouvi a música, e aí agora eu consigo entender uma coisa ou outra. Isso vai gerando na gente essa sensação boa. Essa sensação que a gente tem que gravar. Essa sensação que tem que estar ali com a gente. Para quando chegar esse momento, porque ele vai chegar, entendeu? Na nossa vida são altos e baixos, a gente poder parar e falar assim, não, qual é o meu objetivo? Tem um objetivo claro. Poxa, eu quero poder viajar? Eu quero melhorar no trabalho? Hoje em dia, se a gente não tem inglês, não tem uma outra língua, a gente não consegue muita coisa, né? Hoje é quase mandatório para várias empresas, várias carreiras, né? Então, o que você quer? Qual é o seu objetivo? Tenha isso claro na sua vida. Porque na hora que a perna balançar, é nele que a gente vai. É olhando tudo aquilo que a gente fez até agora. Isso é fundamental, entendeu? E assim, eu ia falar mais alguma coisa que eu acabei esquecendo, mas daqui a pouco vem. Esse é o processo, gente. Faz, continua. Lembrei. Quando a gente está aprendendo uma língua, atenção, amores de minha vida. Quando a gente está aprendendo uma língua, se eu resolvo agora parar, eu não vou ficar parado. Aquilo não vai ficar em stand-by na minha mente, ali assim, bonitinho. Sabe aquelas esteiras, Felipe, de aeroporto? Que você vai para poder andar mais rápido, que ela tá vindo daqui para cá? É como se a gente estivesse andando, a esteira tá vindo daqui para cá, e eu quero ir de lá para cá.
Então, eu estou indo contra a direção dela, certo? Então, se eu ficar, ela está indo para aqui, pra cá. Meu objetivo é chegar desse lado aqui. Se eu parar aqui, eu vou ficar parado ou eu vou voltar? É isso. A gente volta, a gente esquece. A língua que a gente não utiliza, a gente esquece. Não adianta. Então, tem que... A gente no colégio, a gente aprendeu, fez uma prova, às vezes a gente não lembra, mas infelizmente é a vida. A gente tem muita informação no nosso redor. Isso é muito verdade. Por isso que eu não acredito muito no sistema de prova, para ser muito sincera. A gente não tem prova na Be Right, seja para crianças ou seja para adultos. Justamente por isso, que a gente às vezes acaba se matando de estudar para aprender, para gravar um negócio para aquela hora. Acabou a prova, a gente clica na lixeira e o negócio vai embora. Né? Então vale muito mais a pena a gente criar um gosto por aquilo e levar aquilo para a nossa vida. Vale muito mais a pena. Né? Para que a gente possa lembrar. E é aquilo. Consuma uma língua. Eu tive que parar por algum motivo X, Y, Z da minha vida. Eu estava fazendo um curso, principalmente se aquela língua não está muito fixa na sua cabeça ainda. Tá? Isso é muito importante. Você está no processo da base ainda, cara, não para. Não para. Ah, eu tive que parar porque aconteceu um desastre ou seja lá o que for. Consome. Consome, não para, porque senão você vai esquecer. Lembra, você não fica parado, você vai voltando. E aí todo o esforço, tudo aquilo que você colocou, as horas de estudo, os cadernos e etc, etc, aquilo tudo vai indo embora. Ah, Júlia, para sempre? Não, para sempre é uma palavra forte, né? Então, mas com certeza vai dificultar um pouco mais a vida. Exatamente. E aí vou usar uma palavra que coaches gostam muito. Constância. A gente tem que ter continuidade de propósito. Vamos mudar a constância? Vamos passar para continuidade de propósito. Gostei. Deixar ela mais bonita. É um pouco maior a frase, fica mais bonita. É porque eu tenho um propósito na minha vida. Qual é o meu propósito na vida? Então, o que eu tenho que fazer para chegar a ele? Tem que ser constante naquilo. Né? É como se fosse um músculo. Ai, eu quero muito estar assim, com um corpo chubirubi. Eu vou hoje na academia. Eu vou sair da academia com um corpo chubirubi? Vou nada. Vou ganhar uns 3 dias de dor profunda para levantar, para me mexer. Entendeu? Até eu conseguir chegar no meu objetivo, eu preciso ter continuidade de propósito. Continuar fazendo o que eu tenho que fazer para chegar naquele meu propósito. E assim é na vida. Se a gente consegue mudar a nossa mentalidade para aprender uma língua nova, a gente muda a nossa mentalidade para todos os aspectos da vida. A nossa vida começa a mudar. Quando a gente fala de aprender uma língua, é muito mais do que gramática. É sobre você abrir as portas do mundo. É sobre você vencer os seus medos. É sobre você alcançar aquilo que às vezes você nem pensava que conseguia. A gente tem alguns alunos que são idosos, que nunca aprenderam uma língua. E ver essas pessoas conseguindo se superar e conseguir avançar da forma como avançam é a coisa mais linda do mundo. Então não tem idade. Não tem essa. Já estou muito velho para conseguir aprender uma língua. Não tá nada. Para com isso, não é alecrim dourado. Bora lá. Tem que ter constância. E se a gente coloca a nossa cabeça para fazer alguma coisa, com certeza a gente consegue. É isso que a gente tem que sempre pensar. Exatamente. Julia, foi fantástico, assim, esse bate-papo. Eu acho que não só ajudou, mas também enriqueceu muito a mentalidade. Digo por mim, mas também creio que por todo mundo aqui que nos ouviu. E aí, só lembrando, gente, para quem não está nos acompanhando desde o início da live, essa live ela vai ficar gravada. Vocês podem acessar depois aqui no perfil da Assiste. E também lembrar da parceria que nós temos com a Be Right. Nossos associados assistem seus dependentes. Eles têm descontos especiais por fazerem parte da Assiste. No nosso site tem todas as informações e contatos da Be Right, da Júlia, para que vocês possam se matricular. Eu vi aqui que já nos comentários tivemos interessados. Fico muito feliz em já ter aí esse retorno imediato. Eu já vi que as pessoas já tiveram esse despertar para essa motivação de estar aprendendo um novo idioma, mas como a Júlia falou, que não é bem só aprender um novo idioma, é abrir as portas da sua mente, abrir as portas para as possibilidades também. É muito importante isso, e é isso que a gente busca aí promover
aí aos nossos associados, a quem também nos acompanha, levar aí esse enriquecimento e conhecimento também. Bem, Felipe, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. O que vocês precisarem, a gente está à disposição. E é isso. Muito obrigada. Gente, desculpa qualquer coisa. agradece. Sabe aquela coisa quando você vai na casa da pessoa? Desculpa qualquer coisa, mas a gente está aqui. Nada. Obrigada. Desculpa por nada. A gente sim tem que agradecer aí pela parceria, pela disponibilidade e por todo o conhecimento passado. Isso aí a gente só agradece e tenta multiplicar. Com certeza. Que assim seja. Obrigado a todo mundo também que nos assistiu. Aí esse horário aí é bom, que o pessoal já saiu do trabalho, já conseguiu acompanhar aí a gente ao vivo. Mas repito, essa live ela também fica gravada. Quem depois também quiser voltar aí nas dicas da Júlia, que foi sensacionais, só voltar aí, a gente já vai deixar ela salva. Muito obrigado a todos. Até uma próxima live do Clube do Conhecimento. Tchau, gente. Tchau, tchau.